minha primeira filha, né? Eu tenho 2 filhos, tenho um casal. E a Silvia veio, para mim, veio porque eu desejei também, né? Então ela para mim foi muito importante na minha vida. Eu acho que o que marcou na minha criação foi muito a postura da minha mãe, porque assim, eu vim de uma família desestruturada, né? Meu pai era uma pessoa ausente e muito omissa, e foi aí que minha mãe teve de assumir, né, assumir uma responsabilidade grande, uma responsabilidade de mãe e pai ao mesmo tempo. Então, eu acho que tudo, Deus foi, sabe, foi tudo por Deus ali, né? Ele que fez as coisas direitinho para mim poder assumir o que eu tinha que assumir, né? E meus filhos foram bem criados, porque meu pai e minha mãe foram bons pais também, eram exemplos também, né? E eles aprenderam também muita coisa com meus pais, que até hoje meus filhos, eles lembram muito dos avós, né? E muita coisa minha filha também aprendeu com a minha mãe, né? Que ela sempre fala, né? Assim, aprendi isso com a minha avó, né? Eu tinha muitos problemas familiares, né? Muitos problemas em casa e tinha muita depressão. Eu tomava remédios antidepressivos, tratava com psicólogos. Essa época para mim era muito difícil, porque, sabe, eu sabia que eu tinha um marido cheio de problema também nessa área, né? E o que eu pedia muito para Deus, que eu não ia suportar eu ter os meus filhos iguais. Eu não queria que meus filhos fossem iguais, entende? Ela falou de Jesus para mim e eu achava assim muito interessante, porque tudo que ela falava vinha de encontro com aquilo que eu precisava ouvir. Na verdade, quando ela conheceu a Cleide, que ela foi, eu achei, no começo achei bom, né? Falei assim, bom, vamos ver, como tudo, né? A gente fica esperando acontecer a coisa para ver como é que vai ficar o resto das coisas, né? E aí passou alguns meses, ela me convidou para fazer um estudinho uma vez por semana na minha casa. Depois ela fez o convite para mim ir à igreja, e foi quando eu fui a primeira vez na igreja, na Vila Mariana, na época era IEFA, e eu comecei a congregar. Meu marido me levou. Na verdade, ele viu muita mudança na minha vida, né? Ele viu a melhora, viu que eu já não tinha mais tanta depressão como tinha antes. E aí ele me incentivou, me apoiou, começou a ir comigo na igreja, e foi quando eu realmente me converti, tive um encontro com Cristo, me batizei na Vila Mariana. Eu vi que para ela foi uma coisa assim maravilhosa, na vida dela foi espetacular, na minha vida também foi, porque eu recebi também, sabe? Apesar de eu ser um pouco mais, como é que fala? Um pouco mais teimosa nessas coisas, né? E eles se batizaram e eu sempre meia durona nessa parte. Eu não fui logo, sabe? Eu achava assim, que era uma coisa muito importante na minha vida. Eu falei, olha, eu preciso ter uma certeza do que eu vou fazer. Mas depois, com o tempo, foi indo, até que um dia eu falei, não, agora chegou o momento de eu me batizar. E eu nunca me esqueço, porque o dia que eu me batizei, né, foi até lá na Vila Mariana, e eu me batizei, e eu lembro que o pastor Alberto, né, ele ficou alegre, ele falou, nossa, que bom, a senhora resolveu se batizar. Eu falei, resolvi. Então eu vi a alegria dele, né, e aquilo me tocou, né, porque eu estava muito dura, né, para chegar naquele ponto, né, mas aí para mim, nossa, depois disso aí, foi maravilhoso. Olha, minha mãe é um presente de Deus. É uma pessoa assim que eu tenho bastante orgulho dela, né? Por ela ter sido essa mãe, uma mãe assim valente, uma mãe corajosa. Eu vejo minha mãe como uma mãe corajosa, porque enfrentar tudo que ela enfrentou e hoje tá bem, né? Hoje, assim, a maneira com que ela se encontra hoje,
eu acho que ela foi uma mulher muito corajosa. Não sei se eu teria a coragem e a condição até emocional, física, de passar por tudo que ela passou e hoje ela tá bem. Hoje ela é outra pessoa, né? Hoje ela é totalmente diferente do que ela era. O semblante é diferente. Ela hoje sorri muito mais do que sorria antes. Ela era uma pessoa muito triste antes da conversão. Hoje ela é uma pessoa transformada. Que ela é maravilhosa, que ela me surpreendeu muito, né? Porque eu vejo que hoje ela é uma excelente dona de casa, uma excelente esposa, uma excelente mãe, né? E a gente se orgulha disso, né? Eu me orgulho muito, porque eu vejo que ela tá dando uma continuidade naquilo que eu venho já desde a minha mãe, passou para mim, né? E agora para ela e futuramente para a Gabriela, né? Depois de alguns meses que eu já frequentava, eu e o meu marido, a gente decidiu que queríamos um filho, né? E aí nós começamos a orar por esse filho. E eu me lembro que eu fui num apelo, no culto na Vila Mariana, eu fui num apelo onde o pastor Gerson orou comigo. E ele falou para mim assim, durante a oração, aquilo que você tem mais pedido para o Senhor tá te concedendo. E realmente, dali 3 meses, eu fiquei grávida da Gabriela. Na minha casa, antes de me casar, não existia a prática do perdão, não existia, né? Era um lar assim conturbado, um lar que não tinha harmonia, era um lar que não tinha cumplicidade, não tinha união. E assim, perdão, nem se falava em perdão. E depois que eu me converti, né, que eu entendi o que era o perdão, eu pude pôr em prática. Tem muitos pais que se colocam numa posição, eu sou o pai, eu sou autoridade, eu não peço perdão para o meu filho. Eu já ouvi muito disso, até mesmo na igreja. E eu vejo assim que se nós queremos ensinar os nossos filhos a serem humildes, a reconhecer quando eles falham, quando eles erram, porque errar é humano, todo mundo erra, todo mundo tem falhas, eu acho que tem que começar de nós pais. Temos que pedir perdão, sim. A Gabriela, na verdade, a Gabriela sempre foi uma filha muito boazinha. Eu nunca tive, assim, foram muito poucas vezes que eu corrigi a Gabi, diferente do Rafael, né? Nós temos 2 filhos, criamos igual, mas eles são diferentes. E assim, a maneira com que eu lidava, e lido, né? Lidava mais, porque hoje eles já são adultos, era um pouco diferente. A Gabriela, quando fazia algo ou desobedecia em alguma situação, com uma conversa, resolvia bem. Eu acho, assim, que os pais somos muito modelo para os nossos filhos, né? E eu acho que uma maneira eficaz, né, de ensinar os nossos filhos é andar com eles, né? Andar junto em todo o tempo, se possível. Eu e o Nazário, nós sempre fizemos parte da igreja, sempre trabalhamos com casais, com ministério, sempre teve grupos de casais dentro da minha casa, e eles sempre estiveram junto, participando. Chegava a hora de subir, dormir, iam, dormia, deixava já tudo organizado, tudo esquematizado, e tudo assim que eles faziam, né? Todo envolvimento que eles tinham na igreja, nós procurávamos acompanhar, apoiava, buscava, trazia. Sempre motivamos muito eles a
com relação à música, né? A Gabriela, com relação à música na igreja, a gente sempre viu muitas habilidades nela, né? A gente percebeu que ela tinha dons, que ela era muito musical e sempre incentivamos, sempre pagamos aula, fez aula fora e sempre assim incentivando tocar na igreja, tocar nos jovens. Sempre fomos assim, nunca reclamamos a respeito disso, muito pelo contrário, a gente achava que tinha que apoiá-los mesmo, né? Que tínhamos que estar levando e buscando, independente de horário, porque seria muito bom para eles, e principalmente porque eles estavam na igreja, principalmente porque eles estavam junto com pessoas de Deus. Não tinha lugar melhor para estar estando na igreja. Minha mãe sempre sonha meus sonhos junto comigo, então tudo que eu já pensei para minha vida, em relação à faculdade, em relação à viagem, em relação ao casamento, família, tudo ela participa comigo, sonha comigo, me incentiva, me apoia, faz eu ter mais vontade ainda de ter todas essas coisas, de sonhar mais. Além disso, minha mãe intercede por mim, então sempre que eu tenho desafios, eu sei que tem alguém orando por mim, né, fazendo a cobertura mesmo. Às vezes até eu esqueço de orar por alguma coisa, mas sei que ela ora antes de dormir, ela pensa em mim. Então é muito bom ter esse apoio, esse carinho mesmo, alguém que participa com você e sente junto com você as emoções, as conquistas. Acho que a mãe é a que mais sente junto, né, o sentimento que um filho tem. Então, pra mim, minha mãe significa isso.